Começou um novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar. De Pedro eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. E começou mais um Entendo um Pouco. Esse é o Entendo um Pouco número 6. E o tema de hoje é Parabéns, São Paulo. Rapaz, olha só. Tema esse que será apresentado por este que nos fala, Luiz Rossi, e por ele, o Mário de Andrade dos anos 2020, Flávio Santos. Muito obrigado mais uma vez pelo epíteto, Luiz. Esse eu gostei. Mário de Andrade, que é um dos maiores escritores da literatura brasileira. Eu recomendo Amar, verbo intransitivo. Que conta... Você já leu, né, Luiz? Porra, muito bom. Que conta um pouco aqui da história da nossa metrópole, da nossa cidade. Mas antes de falar de Mário de Andrade, eu vou falar um pouquinho lá na frente, bem rápido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque podcast é mídia independente, é mídia streaming, e você ouve quando, onde e como bem entender. Eu falei do Mário de Andrade, que é um gigante, só que nós vamos falar, aliás, da gigante que abrigou o Mário de Andrade e tantos outros poetas, escritores e artistas, Luiz Rossi. De quem nós vamos falar? São Paulo, Pauliceia Desvairada, né? Já que estamos falando de Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada. Mas antes, eu queria falar sobre o Entendo um Pouco, né? Porque muita gente está ouvindo pela primeira vez o podcast, inclusive nossos entrevistados devem estar ouvindo o podcast. E o Entendo um Pouco, na verdade, ele é um programa que a gente faz para as pessoas que nos escutam. E agora também para as pessoas que a gente vai entrevistar na rua, porque essa é a nossa ideia com o Entendo um Pouco a partir de agora. Fazer entrevistas com as pessoas da rua, com amigos, com pessoas que quiserem mandar relatos pra gente, sobre alguns temas bem específicos, temas que a gente entende, né? Porque afinal o nome do podcast é Entendo Nada, para a gente trazer pessoas para fazer entrevistas que entendam sobre algum assunto. E o Entendo um Pouco é para falar de alguma coisa que a gente gosta, uma coisa mais leve, nem sempre um tema tão pesado como o Entendo Nada às vezes aborda. E é um programa menor, é um episódio menor. Esse aqui vai bater uns 40 minutos, provavelmente. Normalmente nossos episódios têm de 1h20 a 1h30, né? Não entendo nada. Então eu entendo pouco é isso. É um programa feito para vocês que escutam a gente e que queiram participar aqui também, tá? Então a gente vai sair mais na rua, fazer algumas entrevistas, mas vamos continuar com aquela antiga abordagem do Entendo um Pouco também, que é conversar com os nossos ouvintes, para eles mandarem algum relato pra gente, falar sobre algum tema específico. Coisa rápida, coisa leve. E é isso. Então, vamos lá, vamos falar da nossa querida Pauliceia Desvairada. Você sabe que eu sou um super fã do Mário de Andrade, né? Eu gosto muito mesmo dele. É um dos meus escritores favoritos, assim. Então, eu tinha que colocar ele aqui. Nem que fosse ser um epíteto, pra gente não errar aqui. Não seja epíteto. Mas vamos lá. Parabéns, São Paulo. A nossa Pauliceia Desvairada completa 466 aninhos. É uma jovem gigante cidade. Não é uma cidade jovem. Perto de outras grandes no mundo, é uma cidade jovem. E nós, do Entendo Nada, não deixaríamos essa data passar batida. Jamais. Jamais. Aproveitando que estávamos no Centro Cultural São Paulo, mais conhecido como Centro Cultural Vergueiro, ou melhor, o estúdio a céu aberto do Entendo Nada Podcast. Nossa casa. Nossa casa, não, nossa casa. É praticamente o estádio do Morumbi, é isso. Não entendo nada. Bom, resolvemos homenagear o Centro Cultural e a nossa Pauliceia. Olha só. Entrevistamos alguns frequentadores do Centro Cultural e perguntamos o que eles achavam do local e também da cidade de São Paulo. Vamos fazer uma homenagem para o aniversário de São Paulo, né? Bom, a gente foi esse dia no Centro Cultural, não tínhamos uma pauta assim, a gente conversou mais ou menos, eu e o Flávio, né? Falou, gente, vamos fazer umas entrevistas lá, a gente tá com uma ideia na cabeça para falar de um outro tema que nós vamos debater aqui mais para frente. E também apareceu essa ideia, pô, vamos fazer já umas entrevistas falando do aniversário de São Paulo, né? Já tá perto aí, a gente já consegue. Aí eu falava, pô, vamos lá, vai ser legal e tal. E a gente entrevistou algumas pessoas, né? Nem todo mundo quis ser entrevistado, mas tudo bem, acontece. Mas conseguimos entrevistar 4 pessoas para este tema de hoje. Então, vamos começar pelo primeiro que nós ouvimos lá, que é o Wesley, que tem 30 anos e é professor de educação física. Bem, agora a gente vai começar a nossa série de entrevistas. O tema, especialmente para mim e para o Luiz, que nascemos na cidade, é muito caro, é muito importante, e envolve um pouco do nosso afeto pelo tema que a gente vai tratar aqui, que é o aniversário da cidade de São Paulo. 466 anos, e hoje nós estamos num lugar
pululante de São Paulo, um lugar que vibra cultura, que vibra inteligência, que vibra produção intelectual aqui em São Paulo, esporte e lazer, que é o Centro Cultural Vergueiro, na cidade de São Paulo. Nós estamos aqui com Wesley, que é professor de educação física, estava aqui sentado no banquinho, apreciando a paisagem. Aí vem eu e o Luiz apurrinhar o rapaz aqui, né? É um prazer. Wesley, a gente está num lugar aqui, você está sentado aqui no banco tranquilamente, tem gente dançando ali, tem gente estudando lá no fundo. Eu queria saber se você frequenta o Centro Cultural sempre e qual que é a sua relação aqui com o Centro Cultural. Eu nasci na cultura nordestina. Sim. Então o Centro Cultural para mim me remete muito à cultura de rua, à cultura do Nordeste. E quando eu descobri esse lugar, eu uso ele como pausa entre minhas aulas. Por exemplo, eu darei aula agora, aqui uma meia hora aqui do lado. Eu chego antes, venho para cá, parece que eu recarrego, energizo nesse ponto. Legal, bacana. Essa é a minha relação. Eu utilizo ele muito mais como descanso do que as artes nele demonstrado, enfim. Sim. A gente estava conversando com o pessoal lá atrás a gente fez uma entrevista sobre hábitos de leitura. E muita gente, especificamente 2 pessoas, falaram pra gente que sentem falta de lugares tranquilos em São Paulo para ler, para descansar, como você falou. Então você vem buscar justamente isso, essa tranquilidade, essa paz, né? Então, aqui é uma alternativa. Eu uso normalmente alguns parques, mas central mesmo, perto da Paulista, que é o único ponto que eu consigo sentar. Justamente porque tem banheiro, tem água, tem segurança em volta. Em qualquer outro ponto não dá para descansar totalmente se você ficar alerta. Sim, é verdade. Você disse que cresceu no meio da cultura nordestina, é isso, né? Você é do Nordeste ou sua família é de lá? Minha família inteira é da Bahia. Da Bahia. E eu fui inserido na capoeira muito novo, né? Legal. Bacana, Então, aqui desde o samba, desde o batuque, desde o pessoal dançando, qualquer que seja o ritmo, me lembra muito. Então é algo que eu me sinto à vontade. Legal. Você acha que São Paulo é uma cidade multicultural? Totalmente. Totalmente? Totalmente. Mas esses grupos, eles se mostram para aqueles que estão dentro. Ou seja, chegam até mim e falam, pô, mas capoeira é difícil de achar em São Paulo. Pô, eu acho em cada esquina. Tem bastante. Porque meu olhar é treinado para isso. Aqui no Centro Cultural, normalmente, você consegue, mesmo quem não está inserido, o exemplo da cultura hip hop, eu não estou inserido, eu consigo vencer um pouco. Você quer fazer uma pergunta? Não, você falou da capoeira, eu já vi inclusive grupos de capoeira aqui, usando o espaço aqui, treinando aqui no fundo, eu já vi sim, grupos de capoeira aqui. Você é nascido em São Paulo? Nasci em São Paulo. O que morar em São Paulo representa para você? Para mim, São Paulo é oportunidade. Você consegue fazer a vida, você consegue trabalhar, mas só que é restrito o lazer. Ou seja, o lazer custa dinheiro. Então, eu penso sempre quando eu saio de casa, pô, hoje você vai pra rua e ganha dinheiro. Porque se for pra você só curtir, só aproveitar, passar a semana aproveitando, vai pro Nordeste. Vai pra outro lugar, vai pra praia, mora na praia. Vai pra praia, sim. Isso. Você costuma frequentar o Centro de Cultura Nordestino, lá na Zona Norte? Já fui algumas vezes. Não, era mais, Gosto bastante. mas por dúvida mesmo, como você falou da cultura nordestina, lembrei de lá. É isso aí, Bem, Flávio. São Paulo fazendo 466 anos, que presente você daria para a cidade? Eu daria mais centros como esse. Legal. E colocaria mais esporte dentro em cada comunidade. Cada comunidade, se tivesse esporte, ia mudar o contexto. Ia poder levar um pouquinho de lazer dentro do caos, dentro dessa burocracia, enfim. E a pergunta cabal, Luiz. Bora vai. Pullover é para costa ou para peito? Pullover pega costas e peito. Normalmente utilizado em treinos como transição. Ou seja, você fez um treino de costas, no final, quando você coloca o pullover, você começa com os contornos Pra fazer a peitoral. transição. Boa, viu? Boa. É isso aí. Valeu, garoto. Obrigado, viu? Acabamos de ouvir o Wesley. Ele respondeu aí, para finalizar a pergunta, o grande drama da musculação, né? Para que serve o pullover? Se é para peito ou para costa. Mas o principal de tudo é que ele falou 2 coisas aí bem interessantes, né? Quando se fala em centro cultural, quem já teve a oportunidade de conhecer o lugar, este e outros lugares de São Paulo, nós sempre associamos esses locais a estudos, a trabalho, a reunião de trabalho, inclusive, coisa que a gente vai ouvir em outros entrevistados mais à frente. E ele falou uma coisa muito bacana: o centro cultural é um lugar de pausa para ele, é um lugar de descanso. E nós, que usamos o Centro Cultural Vergueiro como um estúdio a céu aberto, descobrimos, na última vez que nós fomos lá, no dia que gravamos essas entrevistas, o jardim suspenso que tem em cima do Centro Cultural, que era uma faceta que eu desconhecia.
Eu fui encontrar o Luiz estava lá em cima, tal. Ele que fez o vídeo que eu postei e ele postou na página, inclusive, os créditos são dele. Então, o Centro Cultural ele guarda essa faceta também de permitir o descanso numa metrópole. E esses lugares são essenciais para a gente. Quando eu trabalhava como operador de telemarketing, na conta que era na Paulista, eu vivia estressado, eu trabalhava, estudava, e eu usava o Parque Trianon com esse intuito. Eu sentava lá, comprava um sorvete, eu ia comer meus lanches e ficava debaixo de uma árvore lá, na sombra, descansando, relaxando e ouvindo o silêncio. Porque não tem nada mais relaxante que ouvir o silêncio. Então, quando o Wesley falou que usa como pausa, como descanso, entre uma aula e outra, de deslocamento e outro do Centro Cultural, eu me senti representado. E ele também falou uma outra coisa aí, bem bacana, Luiz. Sim. Foi da cultura nordestina aqui em São Paulo. E você, como historiador, pode até falar melhor do que eu sobre isso. Ah, sim, eu até fiz a pergunta se ele frequentava o Centro Nordestino, né, lá de cultura nordestina na Zona Norte. E ele falou que já foi algumas vezes e tal. A migração nordestina para São Paulo é uma parte da história recente de São Paulo, né? Coisa de 60 anos para cá. Falamos de 466 anos, então de 66 anos para cá posso dizer que realmente é uma migração muito grande em busca de melhor vida, de melhores condições. Uma coisa que eu sempre falo sobre a ditadura militar, que ela não olhou direito para o Nordeste ficou muito para trás em desenvolvimento, e essas pessoas tiveram que vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Sudeste, para o Sul em geral, mas normalmente para São Paulo, para tentar uma vida melhor e do jeito que fosse, né? E isso ajudou a São Paulo crescer do jeito que cresceu. Essa extensão de ser uma cidade muito grande, muito complexa. Então, isso fez muito, mas os nordestinos é uma parte muito importante de São Paulo. Inclusive, quem estuda línguas, o Flávio até entende mais do que eu disse de letras, essa questão de sotaque, diz que São Paulo tem muitos sotaques, São Paulo. Então, tem algumas regiões, inclusive de São Paulo, que o sotaque nordestino é o mais forte, né? É o que prevalece. A região de Santo Amaro é uma região muito forte, com o sotaque nordestino. Então, tudo isso tem a ver com a história de São Paulo, né? A chegada deles aqui de 60 anos para cá, mais ou menos essa é o tempo. E foi muito legal ter falado com o Wesley, que ele fala da questão da cultura nordestina e de como no Centro Cultural existem vários tipos de coisas, várias culturas, né? Várias coisas sendo feitas ali. E isso representa São Paulo também, né? Você anda no Centro Cultural, você vê gente jogando xadrez, a 10 metros tem gente dançando break, você vai pro outro lado, tem gente sambando, fazendo samba com música tocando. Tanto que vocês vão até ouvir, tem um entrevistado aqui que a música ficou bem forte de fundo. E tem de tudo, teatro, biblioteca, discoteca também, vocês vão descobrir que tem uma discoteca lá dentro, não uma danceteria, mas um local que reúne discos. Muito legal, foi um dos entrevistados que falou, eu também não sabia. E um jardim suspenso, como o Flávio bem disse. Então o Centro Cultural ele representa tudo isso. E o Wesley ele vai lá só para tirar um descanso, entre uma aula que ele dá ou outra, ele dá umas aulas lá, né? Então dá uma descansada e percebe tudo isso só no fato dele ficar 5 minutos ou 10 minutos sentado ali só observando. Então, isso isso. É isso. E São Paulo é isso, né? Se você parar, é difícil a gente falar isso, para um pouquinho em São Paulo e ver, né? É difícil. Mas se você fizer isso em São Paulo, você também vai ver tanta coisa diferente. São Paulo é complexa, é complexa, é grande, multicultural e o Centro Cultural para mim representa demais isso, Flávio. Sim, eu achei muito interessante ele falar da cultura nordestina, você já falou tudo aí que tinha para falar, mas assim, eu sinto que quando a gente vê homenagens, festividades na cidade de São Paulo, sempre se fala de outras culturas e se esquece a nordestina. Então a gente vai chegar dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, vai ter matéria sobre a Moca, sobre o Bom Retiro, sobre as colônias italianas, as colônias húngaras, inclusive tem um reduto da colônia húngara, ali perto do cemitério da Vila Alpina, tem muita gente da Hungria naquele pedaço ali. Então, da cultura japonesa, da cultura chinesa, que evidentemente todas têm que ser valorizadas e valoradas, mas sempre se esquece um pouco da cultura nordestina. E a cultura nordestina ela é muito visível aqui em São Paulo, porque os nordestinos não deixaram só o sangue e o suor na construção dos prédios. Mas eu acho que a grande marca da cultura nordestina aqui em São Paulo são as casas do norte. Todo o bairro de São Paulo que a gente frequenta, que a gente vai, encontra lá uma casinha do norte.
com aquele cheiro característico, aquele cheiro de carne seca, ou jabá, como se diz, do feijão de corda, do maxixe, de coisa típica do Nordeste. E eu queria encerrar esse tópico aqui que o Wesley levantou para a gente, falando que tem uma região de São Paulo que é característica por causa do Norte, que é a região do Brás. Aquele quadrilátero, para quem não conhece o Brás pelas ruas, mas conhece a estação do Brás, quando você desce da estação do Brás e sai na Praça Roosevelt, aquela praça gigante, ao lado direito, paralelo com a linha do trem, tem a Rua Almeida Lima. E ali, uma travessa da Almeida Lima, tem a Rua Paulo Afonso. Esse pedaço da Almeida Lima, no começo só tem a Manos Doce, loja de doce de atacado. Mas você entra na Paulo Afonso, é uma rua inteira só de Casa do Norte. Então, se você quiser comer uma comida típica nordestina, quiser sentir o cheiro do Nordeste, o sabor do Nordeste, vá à Rua Paulo Afonso, que fica a 100 metros da estação do Brás, da CPTM. Olha só, essa eu não conhecia não, hein? Eu sei que o Largo 13 de Maio ali em Santo Amaro também é bem forte nessa cultura nordestina também. Tem bastante coisa ali, bastante Casa do Norte também, você falou bem lembrado das Casas do Norte. Todo lugar que você vai, você encontra, não tem. São Paulo é uma cidade que tem de tudo, todo tipo de cultura, de pessoas, então nada mais justo, né? E eu achei bem legal, logo a primeira entrevista que a gente faz já é a pessoa que vem e já fala exatamente isso, muito legal. Um abraço aí, Wesley, espero que você esteja ouvindo e já deixa um salve para você aí. Bom, vamos para o nosso segundo entrevistado, que essa foi uma entrevista legal, cara. Sim, todas foram, mas essa aqui é diferente, porque a gente conversou com um dos seguranças do local, né, do Centro Cultural. E quando você está no Centro Cultural, ou quando você está em São Paulo, andando por São Paulo, você não presta atenção nos trabalhadores da região. Você não presta atenção no gari, você não presta atenção no pedreiro, você não presta atenção no segurança, você não presta. Você tá ali, você tá vendo, você nem, né? E uma das coisas que o Wesley falou, entrevistado, né, falou que ele gosta de ficar ali exatamente porque ele tem segurança. Tem as seguranças andando, tá? Então você se sente tranquilo ali. E nada mais justo que a gente entrevistar um segurança dando grau, né? Eu acho que faz parte, né? Então vamos lá. É o Alexandre, ele é segurança e tem 35 anos. Estamos aqui com o Alexandre, que é segurança aqui no Centro Cultural Vergueiro. E a gente quer saber a visão dele de um cara que trabalha todo dia aqui, respirando cultura, respirando música, respirando paz, porque aqui a tarde é bem vazio, né? Como que é trabalhar no Centro Cultural Vergueiro? Cara, assim, além de ser muito cansativo, é divertido, assim, tem vários dança, tem hip hop, tem forró, entendeu? Cada dia da semana tem uma programação. Então, juntamente envolvido com o Centro Cultural. É o pessoal que vem dançar, vem cantar, se divertir. E várias outras atrações, né? Tem o cinema, tem o teatro, tem o sala de exposição, tem a biblioteca, tem o baile e tal. Então, tudo isso aí é um prazer em trabalhar no Centro Cultural, né? Que vem no centro de São Paulo, onde que, assim, hoje praticamente está vazio, mas se você tiver a oportunidade no final de semana, sábado, domingo, feriado, aí você vai ver o movimento que é o Centro Cultural. Há quantos anos você trabalha aqui? Eu tenho 6 meses aqui. 6 meses. Aqui. Bem, jornalisticamente a gente não poderia deixar de perguntar, né? Você é segurança aqui, é um trabalho tranquilo, como você disse, mas de vez em quando deve ter algum BO aqui, algum problema. Tem tipo BO, mas é normal, né? Que tipo de problema você enfrenta mais aqui? Geralmente é o pessoal com bebida alcoólica, morador de ruas, né? Porque, assim, regra tem que ter as regras. Todo lugar que você vai tem regras, né? Aí tem sempre um ou outro que quer fugir um pouquinho da regra, mas nada de anormal. Coisa que acontece no dia a dia, a gente orienta, né? Você, o carro seu, eu esqueci, problema de cigarro, mas é tudo tranquilo. O pessoal já é bastante pessoal civilizado, o pessoal que não sabe, você chega e orienta, né? E você aqui de São Paulo mesmo, nasceu aqui? Sou de Governador Valadares. Minas Gerais. Boa cidade, hein? Cidade muito bacana, conheço lá. Você está aqui há quanto tempo? E há 15 anos. 15 anos. Você gosta de morar em São Paulo? Gostar eu gosto, mas se eu pudesse, eu voltaria pra minha terra. Entendo. Por que você sente falta aqui em São Paulo? Que tem lá na sua terra? Tem lá. Olha, aqui é muito corrida, né? Aqui você quase não tem tempo de lazer. Você sai de manhã, pega um trânsito, né? Você perde o maior tempo no trânsito.
Aí se você tá cansado, talvez você, vou sair pra divertir, aí você tem que pensar. Mas aí eu tenho que sair cedo da manhã, acordar bem cedo pra ir cozinhar, dependendo da distância, tem que sair 2 horas antes, por causa do trânsito, né? Mas é São Paulo, né? Já está acostumado com isso no dia a dia, acaba acostumado já. Sim, sim. E você veio para São Paulo há 15 anos. Por que você veio para São Paulo e o que São Paulo representa para você? Olha, porque eu vinha, assim, por causa do trabalho, né? E aqui era, Sim. há uns anos atrás era a capital do trabalho. Hoje está mais difícil, né? Ainda existe muito, mas está mais difícil, né? Uma recolocação no mercado, né? A gente procura melhorar, né? Lutar no dia a dia para ver se a gente chega lá, né? Sim. O que não pode é desistir, né? Sim. Sempre correr atrás dos seus objetivos. Eu tenho os meus e pretendo seguir para frente. Sim. Não parar na área de segurança, mas seguir em frente. São Paulo é uma terra de oportunidades para você? Para mim, acho que não só para mim, né? Mas como em todo, né? Para todos. Esse programa vai ao ar no aniversário de São Paulo, dia 26 de janeiro, quando São Paulo fará 466 anos. Você daria algum presente para São Paulo? Que tipo de presente você daria para a cidade? Presente que eu daria? Eu fazia um pedido, exatamente, né? Boa, pode fazer. O pessoal lá olhasse mais o pessoal da classe média, né? Os governantes aí, né? O Senado, o deputado. Porque você vê tanta injustiça aí, né? Tem empresário que poderia estar ajudando, né? As mãos cruzadas, né? É isso. Fechou. Vocês ouviram o Alexandre? Eu falei, o som não ficou aquela maravilha porque a gente estava próximo das pessoas ali que estavam. Tinha uma pessoa ensinando outra a sambar ali, né? Então você escuta a música de fundo. E um pouco mais pra frente ali tinha gente dançando break, né? E isso é normal ali. Você tá tudo junto. As músicas se misturam. Eu falo que eu não consigo entender como que música não mistura com a outra. A pessoa que tá sambando não vai dançar break. Não sei. Não consigo entender. Mas é assim, é desse jeito. Mas bom, voltamos à entrevista. Vocês viram o Alexandre falando que ele gosta de trabalhar lá, ele acha muito legal o espaço, né? Atendeu bem a gente, ficou conversando bem com a gente. Foi até engraçado porque depois outros seguranças começaram a se perguntar por outro, a gente até ouviu, né? Mas o que é podcast, né? Que porcaria que é podcast? Eles começaram a se falar lá dentro, né? E interessante que ele fala que ele veio do interior, gostaria de voltar para o interior, né? Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Gostaria de voltar para lá, mas ao mesmo tempo ele gosta de São Paulo por ser um lugar de oportunidades, né? E então é outros dos migrantes, como eu falei. Ele não veio do Nordeste, mas veio de Minas. Tem muito mineiro em São Paulo também. E buscando oportunidade de trabalho, de estudo. E São Paulo é isso também, né? É trabalho, é estudo. Você ser segurança de um local grande como é o Centro Cultural não deve ser tão fácil, apesar que são muitas seguranças lá dentro. Realmente tem bastante. E ele fala que, no geral, até que as pessoas se comportam bem lá. E é uma coisa que é verdade. Você anda ali dentro, você não vê, né, muita coisa, você não vê gente bebendo, zoando. Não, é um lugar bem cultural mesmo. Eu acho isso bem... no momento que a gente vive, que as pessoas, alguns dizem que cultura é baderna, né? Você vai no centro cultural, você não vê baderna. Você vê muita coisa, muita cultura. E baderna você não vê. E eu acho que o Alexandre mostra bem isso. É um dos lugares que a segurança funciona em São Paulo. Porque eu acho que segurança também passa pela vontade das pessoas colaborarem com ela. Não é só polícia na rua, não é só cacetete, não é só spray de pimenta. Quando as pessoas se sentem num ambiente realmente seguro e estruturado e respeitado, elas acabam se comportando de maneira melhor. Eu sempre não, foi umas 2, 3 vezes na virada do ano na Paulista, e eu tive a mesma sensação que eu tenho no Centro Cultural. Um lugar que as pessoas estão lá para fazer coisas positivas. Sabe, tem gente usando droga, não acho essencialmente negativo, cada um faz o que quiser. Tem gente bebendo, a gente também gosta de tomar uma gelada no final de semana. Eu acho que o importante é que ali no Centro Cultural as pessoas tenham uma noção de espaço. E eu acho que isso é fundamental. Então, quando se entra ali, você passa ali pelo metrô Vergueiro, sobe aquela rampa, vira do lado esquerdo do vidro, tem uma roda de break, tem um pessoal dançando samba rock do lado, e mais pra frente tem a garotada que gosta de K-pop, daqueles grupos coreanos de boy bands. Todo mundo convive em perfeita harmonia.
Isso também não é só um retrato disso que eu falei, de espaço seguro porque as pessoas colaboram, isso também é um retrato de como a nossa sociedade paulistana e brasileira, de uma forma geral, evoluiu. E de como esse conceito de tribo, no sentido mais tribal mesmo da coisa, de mais violento da coisa, de defesa de território, está passando aqui em São Paulo. Nos anos 80, na Galeria do Rock, nos anos 90, as pessoas eram agredidas porque estavam usando a camiseta de rock de uma banda que os outros não gostavam. O Luiz deve ter ouvido falar sobre isso, o Liro também, ou até testemunhado, algum amigo dele ter contado. Então, acho que hoje o Centro Cultural é uma prova de que as tribos conseguem conviver em harmonia. Voltando a falar da Galeria do Rock, teve casos de gente ser jogada lá de cima da Galeria do Rock. Sim, várias 24 vezes. de maio. De vários casos. Hoje a gente não vê mais esse tipo de coisa. Então, ali, quando se entra naqueles corredores, naquelas galerias, naquelas portas envidraçadas do Centro Cultural, se percebe que as pessoas estão convivendo mais com a diferença. Embora na rede social a gente veja uma autêntica guerra, PT versus Bolsonaro, aquela coisa toda, mas isso não necessariamente se reflete nas ruas. As pessoas estão conseguindo conviver de maneira mais pacífica, respeitando o espaço do outro, faz uma piadinha ou outra, mas sem descambar para a violência e sem descambar para a intolerância. Então, eu acho que São Paulo, no frigir dos ovos, aos pouquinhos, está virando uma cidade mais tolerante. Que a gente fala muito sobre isso, né? Que São Paulo é tão grande, é tão caótica, que as pessoas acabam se organizando dentro desse caos para que a coisa não fique pior. E eu acho que São Paulo, o Centro Cultural, São Paulo em si, já que a gente está falando dos dois, né? A gente acaba aprendendo a lidar um pouco mais com o outro, mesmo às vezes não gostando tanto. Mas você não tem outro jeito. Ou é isso ou você não vive. Você não consegue viver. O Flávio fala muito, eu acho legal isso que ele fala, que é muito estranho como não acontece uma catástrofe todo dia no transporte público de São Paulo. Porque aquilo é um caos de maneiras assim. E realmente não acontece. As pessoas conseguem chegar no trabalho, conseguem voltar para casa. Tudo bem, é pesado, é forte, é tudo apertado, mas consegue. Funciona, a cidade funciona. Funciona, é isso. Funciona bem. São Paulo, pelo que é, pelo tamanho dela, pela estrutura, era para ser um caos gigante, era para ser o que é. Aquelas imagens que a gente vê da Índia, entendeu? Carro atravessando, com um boi no meio, cavalo passando, gente. Era para ser assim, cara. Não é. A gente se organiza desse jeito. Então, isso prova. Então, eu acho que isso que ele coloca, o Alexandre coloca, de que as pessoas também respeitam isso, respeitam as regras. É um ou outro que às vezes sai, passa um pouco do limite, mas eles já chegam, já falam, a pessoa já fica de boa, tal. E tem muito morador de rua ali dentro. A gente sempre está andando ali, eles estão sempre ali dentro, e até eles respeitam. É bem interessante. E eu acho que o exemplo que eu vou dar aqui é que em dias de sol, de calor, quando você vai lá nesse jardim suspenso, vira tipo uma prainha mesmo. As pessoas vão lá tomar sol, vão de biquíni, de sunga, tomar sol. E ninguém mexe com ninguém. Né? Ninguém mexe com ninguém. Inclusive, num dos dois, tem dois lados a prainha, né? Num dos lados tem até uma horta compartilhada lá, que as pessoas vão lá, ajudam a plantar, cuidar. Tudo muito bonito. Eu tirei fotos, vou até postar depois, deixar nas redes sociais. É tudo muito arrumadinho e tal. Eu fiquei conversando com segurança um pouco, não com o Alexandre, com o outro, antes do Flávio chegar. Eu fiquei lá em cima conversando. E ele falou que as pessoas se organizam, vão lá, fazem, tudo, né, são voluntários. Depois um pega, leva um alface embora, outro leva uma couve, uma rúcula. E funciona. Funciona. Ninguém vai lá destruir, ninguém vai lá mexer em nada e funciona. Eu acho que de alguns anos pra cá a gente aprendeu a conviver melhor com essas coisas e até com as diferenças. Apesar de não todo mundo, mas acho que a gente tem aprendido sim. E é bem interessante. E é legal também que a gente pare para prestar atenção nesses trabalhadores, tá? Porque a gente às vezes olha meio de lado, nem olha, nem presta atenção. Às vezes um bom dia para um gari, uma boa tarde com segurança. Pode fazer a diferença, pode fazer uma diferença. Eu acho que é bem interessante, bem legal que a gente preste mais atenção nesses trabalhadores aí. Então, beleza, deixa um salve aí pro Alexandre. Gente boa, espero que ele esteja ouvindo. E vamos falar para o próximo entrevistado, que é o Juca. Juca, gente boa, hein? Rapaz, gostei de conversar com ele também. Ele é um jornalista e tem 45 anos. Jornalista, velho, interessante, jornalista, 45 anos. E na hora que a gente abordou ele, ele tava lendo o livro do Jay-Z, olha só. O Flávio falou, nossa, legal Jay-Z e tal. Mas é isso, vamos ver a entrevista dele e depois a gente comenta.
Agora eu tô com o Juca aqui do meu lado, que é jornalista, tem 46 anos, e também estava sentado como o Wesley aqui, tranquilamente num banquinho no Centro Cultural. No meio da efervescência cultural, musical e artística aqui desse lugar. Juca, eu queria começar sabendo de você o seguinte. Você vem bastante aqui com frequência no Centro Cultural? Quantas vezes você vem aqui? Eu tô voltando a vir aqui agora, coisa de 6, 7 meses mais ou menos, no centro. Eu vim aqui muito na época da adolescência na faculdade, eu vim estudar na faculdade, pesquisar livros e tal. Para mim, o Centro Cultural é um espaço muito disso, de cultura, de livros, de ter tempo para estudar, ler apostilas. Eu sento aqui, eu lembro da época vestibular, assim. É a minha grande recordação, esse vestibular que eu fiz em 91, bastante tempo. Boa, hein? Qual faculdade você fez vestibular? Fiz Casper Libero. Casper, legal. Você é Casper. Referência. Porra, Casper. Eu fiz jornalismo no 9. Não é que não é ruim, né? Na verdade, acho que eles dão muito mais no curso do que a faculdade. Né? O problema lá é estrutural, né? Muita gente para pouca estrutura, né? Bem, você mora longe aqui do Centro Cultural? Moro na Barra Funda. Nós estamos perto do metrô. Relativamente perto, sim. Perto. Você sente que faltam mais espaços como esse aqui em São Paulo? Sim. Principalmente espaços que você pode agregar dança, música, livros. Hoje, por exemplo, o pessoal jogando xadrez lá no canto, é bem bacana isso. Você tem uma multicultura bem legal. E eu também percebi que tem o pessoal da bicicleta aqui agora também, né? Tem. O Mão na Roda, que é muito bacana. Tem, bem interessante esse projeto aí. Que é bem legal. Bem interessante. Acho que é isso, faltam lugares assim. Você conseguir juntar cultura, arte, dança, né? Isso é cultural de verdade. Acho que esse cultural ele honra muito o nome, né? O legado dele é esse, a cultura para São Paulo. Eu achei bacana que quando a gente chegou aqui, você viu até primeiro que eu, Luiz. Ele estava lendo uma biografia do Jay-Z aqui. Né? Isso. Você é fã do Jay-Z? Eu gosto muito de hip hop, gosto de rap, gosto muito de música. Isso aqui cultural também é legal, porque aqui tem uma biblioteca, uma discoteca antiga. É verdade, tem mesmo. Que é, eu acho que você é o nome delas, é Undina alguma coisa. Se você pode checar esse nome da discoteca. Ela foi fundada pela assessora do Mário de Andrade. O Mário de Andrade foi secretário de Cultura de São Paulo, anos 30, eu acho, ele foi secretário de São Paulo, e tinha muitos discos em casa. Os discos dele viraram uma discoteca gigante. E ela organizou essa discoteca toda e trouxe pra cá. Então, discos do século passado, discos de chorinho, de samba, tudo aqui. Você pode chegar e ouvir de graça os discos. Isso é bem legal. Se você quer ouvir boa música antiga, aqui tem uma boa fonte de referência para discos e música brasileira, é muito legal. Você disse... E Eduardo de Andrade, né? Sim, bacana. Total histórico, né? Ele, parceiro do Amaral, sensacional, né? Sim. Modernistas, né? Modernistas, bacana, isso. Graça Aranha. É. Você falou você falou do hip hop, que você gosta de hip hop, né? E a gente tá aqui a coisa de 5, 6 metros de uma hora de break, vamos dizer assim, né? É louco, né? O pessoal dançando aqui. É a urbe pujante, né? Porque você vê a galera super jovem, ensinando passo, fazendo ensaios, ouvindo música, isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. K-pop também, que tá pegando forte. Sim. O cultural tá pegando bem legal. Você já deve ter ouvido falar disso, conhecer que nos anos 80, até o começo dos anos 90, o pessoal se reunia para dançar break na estação São Bento ali do metrô, né? É verdade, era bem... Você acha que hoje aqui em São Paulo, o Centro Cultural Vergueiro, aqui esse espaço onde a gente tá, é o lugar que a pessoa de referência o pessoal dançar break, aprender a dançar break? Acho que é um dos lugares, né? Eu acho que não pode esquecer a origem lá no São Bento, mas acho que o hip hop em São Paulo ganhou muitos mais espaços, né? Tem na Zona Norte, a Juventude, que dança hip hop lá também. Na Paulista, agora na Praça Fecha, tem gente que dança hip hop, e aqui também tem. Eu acho que o hip hop conseguiu chegar em vários lugares da cidade e da periferia, né? Depois que na periferia é muito forte a minha dança e a música. Mas aqui sim, é um lugar de referência, é um lugar central, perto de metrô, né? Isso é importante. Acho que é o principal estado central, né? Uma região central de São Paulo, e tem o metrô encostado, né? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Você é nascido em São Paulo e tal. O que São Paulo representa pra você? Eu fiquei pensando nisso no dia, o que é São Paulo? Tem aquela música do Caetano, Sampa, né? Que é a visão de quem vem de fora para São Paulo. Exatamente. Mas acho que é muito verdadeiro. São Paulo é uma cidade cheia de esquinas, cheia de vivência, dura em alguns momentos, né? Mas é um lar. Assim, acho que a cidade se desafia a ser melhor. Você nunca está confortável em São Paulo. Sempre tem uma coisa que tem que superar, tem que crescer, melhorar, se adaptar à cidade, né? Cidade tem ano que alaga, tem ano que faz muito sol. Você vai se adaptando a São Paulo. Tanto que você tem que ter vários desafios para morar aqui. Então a cidade te desafia a ser melhor cada ano. Cada vez que está em São Paulo, ela não te deixa confortável. Não você está suave em São Paulo. São Paulo está desafiante. Assim. Isso é muito bom pra gente. Bem, esse episódio vai ao ar dia 25 de janeiro, quando São Paulo fará 466 anos. 4 Você daria algum presente para São Paulo? Ar puro.
São Paulo precisa de ar puro. Se eu essencial. pudesse, eu fazia Olha. toneladas de ar puro para São Paulo. São Paulo precisa de ar. As pessoas respirarem melhor. Só isso que falta, ar Precisa, puro. precisa Mais mesmo. árvores, eu acho. Mas árvores e rios limpos. Rios E limpos. rios né? limpos, olha. Recuperar os rios. Tem um projeto legal também em São Paulo que é cartografar os rios da cidade, né? os nascentes e tal. Sim. Isso é muito bacana, porque São Paulo é cheio de rios, né? Rios, riachos, igarapés, que estão todos canalizados ou escondidos. Acho que seria uma boa alguém olhar para isso no futuro, um prefeito mais ecológico, né? Mais verdinho. Pensar numa cidade com mais rios Que não aparentes. pensa só na verdinha, prefeito, né? É isso, um prefeito mais ambientalista, pensar nos nossos rios, né? Sei lá, limpar alguns, deixar eles à mostra, Sim, fazer parques sim, lineares. sim. Em Principal. Recife, eu fui lá no passado, achei muito legal isso. Os rios de Recife estão muito bem cuidados. E as margens são muito utilizadas pela população. Tem pista de caminhada, pista de bicicleta, talvez seja isso para São Paulo. Deixar os rios aparentes e cuidar dos rios, né? Perfeito, fechou. Mas Perfeito. ar puro é isso, ar puro. É isso, pra ar São Paulo. puro, é isso, ar puro, é isso mesmo, tá perfeito. Tem maneira melhor de fechar? Melhor, ó, perfeito. Valeu, fechamos. O Juca, ele dá para abordar uma série de assuntos com ele. Ele estava sentadinho lá no banco. Inclusive, ele estava no mesmo banco que nós entrevistamos o Wesley. A gente entrevistou o Wesley, deu uma volta pelo Centro Cultural, É verdade. entrevistou o Alexandre, É verdade. que era o segurança, aí demos mais uma volta e o Juca no mesmo lugar que o Wesley. Exatamente no mesmo banco. Uma coisa incrível. Você veja que o mesmo banco rendeu 2 boas entrevistas para nós. E chamou a atenção porque ele estava lá com o livro do Jay-Z, uma biografia. Inclusive, a gente vai fazer um outro programa aqui, com outras entrevistas, e nós entrevistamos uma menina, o nome dela é Beatriz, inclusive, que ela também estava lendo uma biografia. Então, o que a gente mais viu por aí foram pessoas lendo biografias. As biografias estão em alta pelo que parece. Mas isso é um tema para um outro programa que a gente vai fazer mais à frente. E assim, eu gostei porque, assim como o Wesley, nesse mesmo banco, falou da cultura nordestina, o Juca abordou com a gente o tema da cultura do hip hop. Porque as pessoas confundem muito hip hop, né? Primeiro que hip hop é uma cultura formada por vários elementos. Break, que é a dança, o grafite, que é a pintura, o rap, a música, que é o ritmo e poesia, né? E o MC, que é o mestre de cerimônias. Então isso forma a cultura hip hop, esses 4 elementos. E a gente não vê pessoas usando esses 4 elementos, exercendo a arte desses 4 elementos na rua por aí. O que a gente vê em um lugar ou outro é o grafite. Um grafite que às vezes nem tem temática sobre a cidade, nem tem temáticas sociais, mas não deixa de ser o grafite o ganha-pão das pessoas por aí. Mas pessoas dançando break nós não vemos. Antigamente, nos anos 80, até o final dos anos 80, começo dos 90, além do Largo São Bento, as pessoas se reuniam para dançar break. Os caras iam com o cabelo assim, black, colocava aquele microsystem aqui no ombro, como os americanos faziam no filme, e ia dançar lá, girar no chão, fazer todas aquelas coisas. E hoje não se vê mais. Aliás, se vê sim. No Centro Cultural, a pessoa dançando break. E eu lembro que numa das visitas que nós fizemos lá, quando nós fomos gravar um programa, eu até comentei com o Luiz, eu achava muito legal, além de ter espaço, que lá no Centro Cultural nós vemos japoneses, chineses, pessoas brancas, amarelas, vermelhas, azuis dançando break. Então o break, além de ele ter sido acolhido pelo espaço, por ele estar no lugar de fácil acesso de toda a cidade, pela mentalidade da cidade estar evoluindo ao longo do tempo, uma coisa que nós já falamos no outro tópico, várias pessoas praticam break. Não é uma coisa restrita aos negros e às pessoas da periferia. Pessoas de várias etnias e várias classes sociais estão ali dançando, fazendo um passinho, girando no chão e exercendo essa forma de arte que existe aqui no Brasil. O brasileiro é um povo dançarino, lá no Centro Cultural de ver muita dança. E lá talvez seja o lugar que a gente mais respire dança e música ao mesmo tempo. A música num tom baixo, porque lá o que marca mais alto, o bumbo que toca lá, o grave que toca, o agudo que ressoa, é o do sapato alto das meninas dançando, o sapato dos caras batendo, as cabeças girando no chão. É isso que gira mais no Centro Cultural. E achei bacana que com o Juca a gente pôde trabalhar e falar também desse tema. Um tema que às vezes fica relegado a segundo plano. Rap, não sei o quê, música de bandido, de marginal. Também de bandido e de marginal, mas de pessoas de bem, de pessoas que trabalham, porque o rap não faz acepção
moral. O rap ele abraça todos como o centro cultural. Boa, boa. Uma das coisas que ele falou que mais me chamou a atenção foi da discoteca, né? A gente imagina a discoteca o lugar, né? A danceteria, né? Apesar de ter um monte de gente dançando ali no centro cultural, que é a primeira coisa que você vê quando você chega é a gente dançando. Eu imagino de outra volta dançando, quando eu ouço a palavra discoteca. Não, você vai voltar lá pra novela Dancing Days, né? Mas e não é isso, né? Não é bem isso. Na verdade, é o local onde você tem alguns discos guardados, discos antigos, discos até raros, como se fosse uma biblioteca mesmo. Inclusive lá tem esse espaço. Às vezes a gente estava gravando, lembra? Muitas vezes a gente foi gravar, a gente ficava do lado de fora, lá no fundo, e lá embaixo você vê algumas pessoas colocando disco de vinil mesmo, numa vitrola, colocando fone e ouvindo, né? Lá embaixo, dentro da biblioteca. Eu achava interessante, eu ficava vendo aquilo e falava, nossa, que legal, né? Eles têm uns discos ali, as pessoas podem ouvir. Mas às vezes são discos raros, são coisas raras, às vezes até documentários em disco. Então, é muito legal. E tem a ver com o Mário de Andrade isso. Genial, o Mário de Andrade só faleceu em 1945. Então, apesar de não ser ainda, né, aquela coisa de ter facilidades em ter, mas já existiu vinil, já existiam como tocar músicas e até gravações. Então, ele que começou a organizar isso, depois ele faleceu, acabou passando para outras pessoas, que no fim doaram todo esse acervo para o Centro Cultural. É muito legal, muito legal. Quando o Juca falou isso, eu falei, nossa, cara, que legal, que... Nunca imaginei mesmo. Não, é uma discoteca normal, tal, imagino que tenha, mas não, essa realmente tem um quê especial, uma história especial por trás. Muito legal. É legal quando a gente faz essas entrevistas. A gente fazia isso quando a gente tinha um outro programa na web rádio, né? A gente saía pra rua pra fazer algumas entrevistas. A gente colocava uma pauta e ia pra rua. Normalmente é muito pra Paulista, né, Flávio? A gente sempre tava lá na Paulista entrevistando um ou outro e tal. E a gente acaba aprendendo, cara. Nas entrevistas você vai aprendendo e fala, caramba, que legal isso, que interessante, não imaginava. Conhecendo as pessoas, né? Você vai conhecendo pessoas, tendo contato com pessoas. E eu acho legal pra caramba. Então, essa da discoteca, dele ter falado da discoteca, do Jay-Z, né? Falar do Jay-Z, tá lendo o livro do Jay-Z. Eu bati o olho e falei, nossa, Jay-Z e tal. Aí o Flávio até falou, porra, que legal, começaram a conversar entre eles ali sobre o Jay-Z. Muito legal, muito legal. É outro entrevistado muito bom. E só posso agradecer também, mandar um salve pro Juca. Você vai falar mais alguma coisa, Flávio? Eu só quero não perder o gancho sobre o Mário de Andrade. Eu quero indicar, como eu comecei a falar aqui no começo do episódio, o livro Amar, Verbo Intransitivo, que foi publicado em 1927, escrito pelo grandioso Mário de Andrade. Nesse livro, você vê como era a sociedade paulistana nos idos de 20 e 30. Conta a história de um pai que contrata uma prostituta, só que naquela época as prostitutas que eram contratadas, elas adotavam o nome de Fraulein. Fraulein é senhorita em alemão, devido à influência alemã naquele período da sociedade paulistana, e elas exerciam o trabalho de tutora, de babá dos jovens, que elas iriam tirar a virgindade tempos depois. Então o pai contratou a Fraulein para tirar a virgindade do filho. É isso que conta a história no livro, uma realidade que existia nos anos 20 e 30 aqui na sociedade paulistana. Bora ler esse livro, hein? Bacana. Dica cultural no meio do tópico sobre o Juca. Isso que é entrevistado bom, hein? Permite até dar dica cultural. Não, e é um livro que se passa pelo carnaval também, né? É bem interessante, porque passa pelo carnaval nesse livro. Sim. E como ele descreve o carnaval, como era o carnaval da época, né? Muito legal, muito legal. Bom, eu falar de Mário de Andrade, meu livro preferido é Macunaíma. É o meu livro, eu gosto muito desse livro, Macunaíma. Eu já li, acho que li umas 5, 6 vezes na vida. Já. E é interessante que é um livro que cada época que você lê o livro, você entende de maneira diferente. É muito bom. Então, eu sou suspeito de falar Mário de Andrade, que é um dos meus escritores favoritos. Então, é difícil eu falar aqui. Mas, enfim, vamos agradecer ao Juca, espero que ele esteja ouvindo. Ele falou que ia ouvir, deixamos o nosso cartãozinho de visita com ele, para ele ouvir. Espero que esteja ouvindo, então já deixo um salve aqui para você. Valeu mesmo. E vamos ao nosso próximo entrevistado. É o Marco Antônio, tem 59 anos, ele é um empresário, e ele estava lá sentado, lendo uma coisinha, então a gente chegou lá para atrapalhar, como a gente sempre faz parte da gente, atrapalhar as pessoas na leitura delas, e batemos um papo rápido com ele também, e também ele contou coisas bem interessantes, né? Vamos ouvir o Marco Antônio. Bem, agora a gente está aqui com o Marco Antônio, tem 51 anos, é empresário da Zona Sul de São Paulo.
E a gente está fechando a série de entrevistas no Cultural Vergueiro, muito feliz, porque as pessoas foram muito receptivas com a gente. E, para variar, mais uma pessoa muito receptiva, simpática aqui com a gente, né? De veio aqui interromper ele enquanto estava carregando a bateria do celular. A gente está fazendo as entrevistas a respeito do Centro Cultural Vergueiro, de como as pessoas se relacionam com esse centro, com esse espaço, como elas frequentam aqui. Eu queria saber do senhor quantas vezes o senhor frequenta aqui, se há muito tempo o senhor vem aqui nesse espaço. Eu frequento aqui, acho que desde quando inaugurou o Centro Que legal, Cultural. que legal. Mas hoje eu não venho tanto com frequência. Eu venho, acho que 1, 2 vezes no mês, mais ou menos. Que já é maior parte do que na cidade de São Paulo. Muita gente não vem aqui. E a gente não conhece. Não conhece, nem conhece, é verdade. Quem vem muito aqui é minha filha. Minha filha legal. vem bastante vezes. Legal. Ela estuda, né? Ela é estudante? Ela estuda o quê? Na verdade ela é formada já, né? Psicóloga, então ela vem aqui para, às vezes ela faz alguma consulta, né? Sim. Alguns livros também que ela pesquisa. Aproveita para fazer uma pesquisa, uma leitura. Tá certo, tá certo. O senhor frequenta menos aqui por conta da questão da distância, da falta de tempo? Também, mas pela distância, por tempo também, né? O que o senhor acha de mais positivo aqui? Mais legal aqui? O ambiente, os recursos que tem aqui? Tem o ambiente, a biblioteca, a gibiteca também, que eu gosto bastante. Sim, tem a gibiteca. Tem a gibiteca lá embaixo, é gostoso. De vez em quando marca alguma coisa aqui com o pessoal do centro. Ontem mesmo eu fiz uma reuniãozinha com uma advogada aqui. Legal. Um bom uso do espaço. É uma coisa que a gente ouviu nas outras entrevistas. Sim, o pessoal gosta do espaço. Silêncio daqui, da tranquilidade, porque tem a parte da música ali, mas quem quer ficar mais reservado procura os cantos, né, as brechinhas, e acaba conseguindo ficar reservado. O senhor mora na Zona Sul de São Paulo, né? Faltam espaços como esses em São Paulo? É muito concentrado no centro? É muito concentrado no centro, sim. É muito concentrado no centro. Na Zona Sul tem poucos. Na Zona Leste, acho que também. É muito concentrado no centro, sim. Sim. Você é de São Paulo, nascido em São Paulo? Sou paulistano. Paulistano. Boa. O que São Paulo representa para você? É uma cidade que eu não trocaria por quase nenhuma. Eu conheço algumas cidades no Brasil. O interior de São Paulo eu conheço bem. Sim. Eu sou bem paulistano, eu gosto muito da minha cidade. Trocaria por quais? Eu trocaria ou por Santos, litoral, ou por São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma boa cidade. Muito quente, né? É bem quente mesmo. É muito legal lá. Não, é legal. Eu frequentava bastante a região de Olímpia. Mas você vê que eu não saí do estado. Não, você tá por perto. E é perto, no estado, né? Sim. Esse episódio que nós estamos gravando hoje, com essa entrevista, vai ao ar dia 25 de janeiro, no aniversário de São Paulo, de 466 anos. Que presente o senhor daria para São Paulo? Que presente que eu daria para São Paulo? Puxa vida, a cidade merece mais respeito, educação, enfim, mais respeito, né, com os moradores, da parte dos nossos governantes. Acho que é isso aí. E não é só São Paulo, né? Sim. Acho que aí é o Brasil todo. O Brasil precisa. Temos um pessoal muito bom, né? Mas infelizmente é complicado. É isso mesmo. Fechou. Olha, eu vou contar um bastidor dessa entrevista. Quando eu sentei lá, a gente sentou, eu e o Luiz, para falar com o Marco Antônio, ele falou, a gente sempre faz uma pré-entrevista, né? Você sentir a pessoa ficar mais à vontade, enfim, né? A gente estabeleceu uns ganchos ali que a gente pode puxar, que a gente pode perguntar. E aí ele falou pra gente que tinha uma confecção. E aí eu, enxerido, como diz minha namorada, né? Eu falei pra ele assim, é no Brás a confecção? Aí ele falou assim, não é no Brás, é na Zona Sul. Aí eu insisti mais ainda. Era o Largo 13, ele falou, não, é na região do Boimirim. Você veja que eu fui logo nos clichês, né? Brás, Largo 13 de Maio, mas São Paulo é uma cidade que não permite clichês. São Paulo é uma cidade que surpreende. Esse foi interessante esse dado que ele trouxe para a gente, ter uma confecção no Boimirim, porque mostra que o clichê que existe da maioria das metrópoles brasileiras, do centro desenvolvido, dos bairros intermediários melhores e da periferia totalmente empobrecida, sem recursos, empresas e comércio, não se aplica a São Paulo. Se o cara tem uma confecção na estrada de Boimirim, essa estrada é conhecida aqui em São Paulo como um dos lugares de trânsito mais caótico aqui na região metropolitana. Há pessoas que moram no final dessa estrada no Jardim Ângela, no subbairro Jardim Jacira, Jardim Nakamura, etc. e tal, que demoram de 2 horas a 2 horas e meia para chegar no centro de São Paulo.
Realidade que melhorou um pouco o tempo, melhorou num tempo para cá, depois que inaugurou o metrô Capão Redondo. Capão Redondo, para quem não é de São Paulo e quem não conhece a Zona Sul, é vizinho do Jardim Ângela, é um lado do outro. Então melhorou um pouco nesse aspecto. Mas ter uma confecção numa região que já foi tida como a mais violenta do mundo, Jardim Ângela, Jardim São Luís, aquele triângulo ali com Capão Redondo, já foi considerado o mais violento do mundo, a maior taxa de homicídios do mundo, tinha uma taxa de homicídios por mês de 30 homicídios. Então você imagina a violência exorbitante que tinha ali. E ter um empreendimento ali, como tantos outros tem ali, McDonald's, Caedu, Casa Bahia, Marabras, eu estou falando o nome dessas empresas aqui, para elas se tocarem e patrocinarem a gente. Opa! E aqui dá audiência, aqui reverbera o negócio. Direta para elas. E menos a Van não quer. Não, tô fora. Vai pro Raio Park. Então isso só comprova que São Paulo é uma cidade pujante, dinâmica, com uma periferia grande, populosa, com recursos econômicos e com uma periferia que tem uma economia que circula entre os bairros, com dinheiro que circula entre os bairros. E esse, para mim, foi um dado bem interessante que prova que São Paulo não cabe nos clichês e nos rótulos. Não cabe mesmo. Não cabe nos clichês, nos rótulos. E bem interessante você falar da questão dos bairros. E não só essa região, acho que a gente acaba não olhando as periferias direito, mas essa região tem uma cultura tão forte, tem uma presença cultural tão forte, eles têm muita coisa ali. Toda essa região do Moimirim, você vai caindo pro Jardim Ângela, que você falou que realmente foi um dos lugares mais violentos do mundo, chegou a ser. E vai pro lado do Capão Redondo, tem a Coperifa, tem... Nossa, é tanta coisa de cultura que a gente acaba deixando, passa batido pela gente. Então... Tem a casa do Zezinho, do Jardim São Luís. Tem a casa do Zezinho. Nossa, não, tem muita coisa. Os Racionais são dali, né? Racionais MC saiu dessa região. Então, né, uma coisa assim já prova muita coisa. E a gente acaba fechando nisso, né? A gente acaba ficando olhando para o centro cultural ali no centro de São Paulo, né? Fica próximo ao centro, onde a gente estava ali. E acaba esquecendo um pouco essas regiões. E, inclusive, foi uma das perguntas que a gente fez para todos, né? Se precisava de mais espaços como esse, o centro cultural ali, para as outras regiões. E com certeza faz falta. Porque as pessoas se viram com o que tem nessa região, né? Os Céus, eu acho que o Céus foi já um grande avanço pelo que tinha. O céu é um oásis, né? Eu acho que faltam espaços culturais, acredito até que tenha melhorado nos últimos anos, a gente vê vários céus, como você bem citou aí, fábricas de cultura, que tem coisas muito legais. Só que eu também vou fazer uma crítica aqui à população. Falta a população ocupar mais esses espaços. A população gosta muito de jogar bola, jogar vôlei, jogar basquete, fazer aula de dança, e tá certo, tem que se divertir, tem que colocar o corpo para se movimentar, mas também tem que entrar e frequentar mais os cursos para treinar um pouquinho do intelecto também. Eu moro perto do Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes. Perto não, fica uns 3, 4 quilômetros da minha casa. E é uma área gigantesca e alguns setores dele são autênticos elefantes brancos. Ele tem aula de violino, aula de empreendedorismo, aula de geografia básica, um monte de coisa tem lá. E vários cursos deles não duram porque as pessoas não frequentam. E fica numa área muito pobre, sabe? Tem uma Coab gigante atrás dele, que é o Barro Branco. De frente tem a Vila Holanda, que parece um morro aqui no Rio de Janeiro, gigantesco também. Ou seja, não falta gente ao redor. Mas as pessoas não frequentam. As pessoas parecem que se interessam só por esportes e por dança, por atividades lúdicas. Falta as pessoas se interessarem. Quem sou eu para cagar a regra aqui e falar o que as pessoas devem fazer? Mas as pessoas reclamam muito e quando tem, às vezes não frequentam, sabe? Então, é necessário também frequentar, não só reclamar, mas também frequentar e ocupar esses lugares. Sim, não, com toda certeza, né? Você tem o lugar posto e as pessoas não vão, então, né? Que recado que você tá passando também, né? Então, mas achei interessante essa entrevista com o Marco Antônio, porque ele é paulistano mesmo, ele falou, sou paulistano, não tenho vontade de sair de São Paulo, no máximo para Santos. Mas é bem interessante isso, ele não quer sair de São Paulo, é uma pessoa que está ali em São Paulo, vive nesse negócio, vive nos bairros, né, nesses bairros que a gente chama periférico. E aliás, o Flávio até me passou hoje uma reportagem que saiu falando de porcentagem de pessoas que gostam de morar nos seus bairros, e é uma taxa até que bem alta, mesmo sendo nas periferias, é uma taxa bem alta, as pessoas gostam de morar onde elas moram, até dá uma surpresa, né?
E é bem interessante essa colocação que ele faz, que ele não quer sair de São Paulo, ele gosta de São Paulo, ele frequenta até que bastante o Centro Cultural, ele fala que vai de 1 a 2 vezes ao mês no Centro Cultural, ele deve estar no topo ali entre os 2% que mais frequentam o Centro Cultural, porque pouca gente vai no Centro Cultural. A gente volta a isso que o Flávio falou, as pessoas às vezes não vão. Então, ele tem a filha dele que está sempre ali também. Então, legal. Frequenta o lugar, tá ali para. Ele estava planejando algumas coisas, né? Acho que não sei se ele ia ter uma reunião também. Eu lembro que tinha alguma coisa assim que ele estava aguardando ali. Então, mais um entrevistado legal que a gente teve. Mais um aprendizado, né? A gente sempre aprende aqui. E, Marco Antônio, espero que você esteja ouvindo e mandando um salve aí para você também. E valeu mesmo pela entrevista. Certo, Flávio? Certíssimo, fiquei satisfeito com todas as entrevistas que nós fizemos. Entre uma patadinha aqui, uma cara virada acolá, no geral as pessoas são bem receptivas. Eu sempre falo que para o cara que trabalha com comunicação aqui no Brasil, a população brasileira, a não ser quando você chega no microfone da Globo, de uma grande emissora, que as pessoas têm um pouco de rejeição. Mas, no geral, é muito fácil você conseguir material, porque as pessoas gostam de falar, as pessoas gostam de se expressar, elas são bem receptivas, são bem simpáticas. Inclusive, a maioria dos foras que você leva quando vai fazer entrevista são foras educados. As pessoas falam, não quero, tal. Então, nesse aspecto, a gente encontra um material muito farto, seja em São Paulo, seja em qualquer outra cidade. Fiquei muito feliz com as entrevistas. Quero agradecer a cada um deles. Wesley, Alexandre, Juca, Marco Antônio, obrigado pelas palavras. Obrigado por partilhar o tempo de vocês, o conhecimento de vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado por parar para nos ouvir e dar motivos para a gente ouvir coisas boas, coisas bacanas sobre a cidade e a vida de cada um de vocês. Valeu, forte abraço a todos. Obrigadão. É isso aí, valeu mesmo, mando um salve para todos vocês e espero que vocês tenham ouvindo aí, vocês vão gostar do nosso Entenda um Pouco. Não é o nosso podcast que eu entendo nada, que dura 1h30 aí. Não, esse aqui a gente faz ele um pouco menor mesmo, apesar que esse aqui vai ficar maior do que o que a gente faz normalmente, mas é por uma boa causa. Beleza, Flávio. Vamos encerrando. Vamos encerrar mais um episódio, mais uma missão cumprida. Hoje teve alguns contratempos aqui, eu cheguei atrasado, o Luiz esperando, né? Coitado dele. Peço desculpas aqui no ar pela demora, embora você não saiba, mas eu peço desculpas aqui para ele, porque eu cheguei atrasado. E vamos começar o ano com o pé direito. Vamos começar o ano com o pé direito. Já tivemos o episódio do Nostradamus, esse já é o segundo. Tem mais coisa boa por aí. Agora, a gente, além de entrevistar pessoas na rua, vamos entrevistar pessoas pessoalmente, especialistas da sua área, artistas, políticos. Tem bastante coisa por aí. É só o começo, galera. É, isso aí. Então, vamos, Luiz. Bora. Vamos. Só vou passar os canais de contato rapidinho, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, o Twitter, que é o @entendonpodcast. Sempre vou explicar por que tá esse Entendo N, porque não dava pra gente usar o Entendo Nada, e não cabia Entendo Nada Podcast, então eu tive que dar um jeito de abreviar e foi Entendo N Podcast. E o YouTube, peço para vocês entrarem no YouTube e procurarem pela gente como Entendo Nada Podcast. Vocês vão achar a gente lá. E é isso. Obrigado também, muito agradeço vocês. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra gente falando de São Paulo, alguma coisa, podem mandar nos nossos canais de contato, que a gente lê, a gente coloca no nosso próximo episódio, a gente fala de vocês. Certo, Flávio? Certíssimo. Valeu pela companhia, Luiz, sempre nobre, seja lá ou seja aqui pelo Skype. E vamos pra cima, bora! Bora! Vamos nessa! Fumos! Valeu!